Graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 8 de abril de 2025, estamos aqui para apresentar mais um estudo sobre a Palavra de Deus, a Santíssima Palavra do Eterno. E o tema de hoje, dia 8 de abril de 2025, é: quem é o terceiro Elias? E também fizemos algumas perguntas, logo no convite, né? Que diz: quem é esse terceiro Elias? Seria a igreja? Os 144 mil? Será todos nós, os remanescentes, ou seja, 144 mil, e depois a grande multidão? Quem são esse terceiro Elias? Será uma pessoa específica? Ou mesmo será um grupo de líderes? Um grupo de pastores da Igreja Adventista? Quem é esse terceiro Elias? O que diz a Bíblia sobre isso? Então vamos ler algumas passagens bíblicas que falam sobre o Elias, o tisbita, o Elias, o segundo Elias, que é João Batista, e o terceiro Elias. Ok? Esse é o propósito desse estudo, dessa aula profética hoje. Vamos primeiro falar sobre o antigo Elias. Bem tranquilo. Vamos no livro de 1 Reis, capítulo 18. Elias, o tisbita, era considerado o perturbador de Israel. O profeta que perturbava Israel. Então, esse Elias, o tisbita, é o tipo, o Elias que subiu para o céu, tá? Sem ver a morte. Ele repreendeu Acabe e Jezabel, sua mulher. Né? Acabe era o rei de Israel, Jezabel era sua mulher, uma mulher pagã ímpia. Uma relação ilícita, né? Porque os israelitas eram orientados para não casar-se com as cananeias ou com as pagãs. Mas esse grande líder do povo de Deus, o rei, o máximo líder, a máxima autoridade de Israel, no caso é das 10 tribos, né? A máxima autoridade das 10 tribos, Acabe, casou-se com Jezabel, uma mulher ímpia, pagã, perseguidora. E ela, juntamente com seu marido, com a anuência do seu marido, o rei Acabe, ela matava os profetas de Deus. O seu fim foi muito desastroso, né? Terrível. Morreu e foi comida por cachorros. Comida por cachorros. Misericórdia. Então, pode ser que o inimigo, aparentemente, esteja triunfando, aparentemente, porque ele nunca triunfa. É um perdedor. E pela graça e misericórdia de Deus, um dia temos de pisar sobre suas cinzas depois do milênio. Satanás e todos os rebeldes, inclusive a Jezabel que morreu perdida, ressuscitarão para receber. Jezabel ressuscitará e Satanás, lógico, não vai morrer, mas depois do milênio, Deus vai pronunciar o julgamento sobre todos os rebeldes, todos eles. E eles virarão pó. Pó. Pó, meus queridos irmãos. Não sejamos rebeldes e não sigamos o ímpio caminho de Jezabel. Em 1 Reis, primeiro livro dos reis, capítulo 18, diz assim, a partir do verso 17. Vamos ler aqui. E sucedeu quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel,
Mas tu e a casa do teu pai, ao abandonardes os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim, agora, portanto, mandai reunir a mim todo o povo no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Então, eles comiam na mesa de Jezabel, eram sustentados por Jezabel, esses falsos profetas. Esses profetas de Baal. Em total eram 850. 400 de Baal, 450 de Baal e 400 aqueles outros profetas dos bosques. Verso 20. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Como que ficou o povo? O povo ficou quieto, ficou neutro. Porque tinham tomado a posição, né? Eles já tinham tomado a posição de seguir o caminho dos falsos profetas. Eles não responderam, mas temiam, e como eles temiam Elias, não ousaram falar nada. Certo? Eles não ousaram falar ou responder alguma coisa. Ficaram quietos. Certo? Verso 22. Então, disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Quantos profetas aí do Senhor? Um. Qual o nome dele? Elias. Veja, aqui não tem uma multidão de profetas chamados Elias. Era um profeta. Percebe essa palavra aqui? Um profeta. Elias, e tinha um monte de profetas falsos, profetas de Baal. Isso é muito importante salientar. Um profeta. Tá bom? Mas vocês também sabem que Elias tinha discípulos, certo? Eliseu era um deles. Então, Elias era um profeta. Elias era um profeta, né? Defendendo a justiça e a palavra de Deus. Era um profeta, tá bom? É importante ver isso aí. Vamos pular para o verso 29. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, né? Você lembra aqui? Vai reunir os profetas e tal, vai dizer, olha, traz 2 sacrifícios, um para Deus, para o Senhor Jeová dos Exércitos, e um para vocês, tá? Aí eu pulei esses versos para entrar nos versos, porque senão o tema ia demorar demais. Agora, do verso 22, vamos para o verso 29. E sucedeu quando era passado o meio-dia, eles, ou seja, os profetas de Baal, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, ou seja, do sacrifício da tarde, né? Que era 3 horas da tarde, né? 3 horas, 15 horas, né? 3 horas da tarde. Que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Nesse inteirinho aí, 10 da manhã, quer dizer, cedo de manhã, quando eles começaram, né? A gritar, a se cortar, a se mutilar. Ele mais diz que Elias também ficou de sobreaviso, ficou muito atento, porque esses profetas de Baal eram astutos
Eles poderiam fazer algum engano colocando fogo ali, né? Se Elias não estivesse bem atento, né? Aí de repente ia dizer, olha, o fogo chegou. Então Baal é o verdadeiro Deus, enfim, né? Elias ficou bem esperto, olhando para eles, para que não que viessem a inventar, a fazer alguma coisa, né? Colocar um foguinho, né? Passar um foguinho debaixo da lenha e de repente dizer, olha, tem fogo! Aí só está no livro Profetas e Reis, né? Continuando aqui no verso 31, verso 30. E Elias disse a todo o povo, cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Como que estava o altar do Senhor? O altar do Senhor estava quebrado. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração estava praticamente extinta, né? O altar do Senhor estava quebrado, enquanto na mesa de Jezabel, na mesa de Acabe, né? O rei, né? Com sua mulher, comiam os falsos profetas, sustentado por eles. Tá? Enquanto a verdadeira adoração, o altar do Senhor estava quebrado, diz o texto aqui. O Elias veio e fez uma reforma na adoração. Mas uma reforma, consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, perdão, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo, Israel será teu nome. Então pegou 12 pedras, né, que simboliza aí as 12 tribos, mostrando de forma clara que a reforma tinha que alcançar todo Israel, não somente a região lá de Acabe, mas todo Israel. Então ele fez uma reforma, né? Com as 12 pedras, consertou o altar à verdadeira adoração. Embora Acabe dominava somente as 10 tribos, mas aqui a Bíblia deixou bem claro que a reforma que Elias fez, ele pensou nas 12 tribos de Israel. Isso vamos ligar esse pensamento aqui com o terceiro Elias. O terceiro Elias, nos últimos dias, que veio com uma mensagem para as 12 tribos de Israel. A mensagem do selamento das 12 tribos de Israel. Por isso, o título mesmo do livro, eu já estou pulando já para frente, né? Que diz assim, vara do pastor, vara do pastor, o selamento dos 144.000 e um chamado a uma reforma. Então, claramente vemos que no tempo do primeiro Elias, o Tisbita, ele fez uma reforma. Ele consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo, Israel será teu nome. Veja que diz Apocalipse capítulo 7, verso 4, diz, e eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Israel é Jacó. Então, claramente, irmãos, embora esse acontecimento, realmente esse evento ocorreu no reino de Acabe e Jezabel, mas a lição espiritual para nós e a aplicação no tempo do fim seria que esse terceiro Elias teria uma mensagem especial para o povo de Deus, para as tribos, as 12 tribos de Israel, que Tiago, capítulo 1, verso 1 diz
que estão espalhadas, dispersas no exterior, e que o próprio profeta Isaías capítulo 11, Deus prometeu reuni-los desde os 4 cantos da terra, os dispersos, os desterrados de Israel, que eram as 10 tribos que Acabe dominava, e os dispersos de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, totalizando 12 tribos. Continuando aqui. O que ele fez? E com as pedras, verso 32. 1 Reis, capítulo 18, verso 32. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado, né? E sobre a lenha. Vai lá, derrama sobre o novilho. Eles fizeram, molharam o sacrifício. Mas vamos ver agora a oração de Elias. Mas aqui, antes de falar da oração de Elias, você vê que ele pegou essas pedras e fez um altar, edificou um altar. Ele renovou o pacto de Deus com o seu povo. Igual quando Deus se apresentou a Abraão, você vê que cada vez que depois de um encontro, ele vai e edifica um altar. Igual que Deus fez, e Jacó fez igual. Cada vez que Deus teve um encontro, algo especial, ele vai ele edifica um altar, né? Então essa parte ali de edificar um altar ao Senhor com essas 12 pedras, ele renovou o pacto, renovou a verdadeira adoração a Deus em Israel. E visto que são 12 pedras, segundo as tribos de Israel, lógico, isso teve um alcance, né? Uma lição espiritual que envolve todo o Israel de Deus, em especial nós, agora nos últimos dias, com a mensagem do terceiro Elias. Vamos agora ver a oração de Elias. Verso 36. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, olha, Elias, o profeta. Aqui não diz Elias, um conjunto de profetas. Elias, o profeta. O profeta Elias. Elias não simboliza um grupo de profetas, um conjunto de profetas, de líderes religiosos. Não, 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 não. Deixa que a Bíblia identifique. Sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, esteja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que eu tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Veja que Elias fez toda essa reforma, todos esses milagres, mediante a palavra de quem? A palavra de Deus. Continuando ele orando. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo ouviu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: o Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. Então vemos aqui claramente que Elias foi usado de forma poderosa pelo Deus de Israel, que fez esse grande milagre para resgatar o povo de Deus da idolatria. E o povo teve que reconhecer, eles tiveram que reconhecer que somente o Senhor é Deus, somente Ele é Deus. Igual que faz a mensagem do selamento,
Ao estudarmos essa mensagem e saber o que vai acontecer, né? Nós concluímos que somente o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Deus. E os que vão escapar do juízo, do terrível juízo de Ezequiel capítulo 9, essas palavras estarão nos seus lábios. Só o Senhor é Deus. Naquele dia, unicamente o nome do Senhor Jeová dos Exércitos será exaltado. Nada de homens, nada de líder, de pastor, de ministro, de ancião. Somente o Senhor Deus, o grande Deus de Israel, somente o seu nome será exaltado naquele grande dia. Então vemos claramente o trabalho do primeiro Elias. Lembrando que esse Elias subiu para o céu sem ver a morte, certo? Perdão. Vemos que esse Elias subiu para o céu sem ver a morte, sem passar pela morte, tá? Num carro de fogo. Esse foi o trabalho do primeiro Elias, o Elias, o Tisbita, o Elias do livro Primeiro Reis e também no início do Segundo Reis. Agora vamos para outro personagem, o segundo Elias, que era também um reformador em Israel, João Batista, como diz o texto aqui em Mateus capítulo 3. Mateus 3, vamos começar com o verso 1. Pegue sua Bíblia, por favor. Leia Mateus capítulo 3. Vamos começar com o verso 1. Naqueles dias, veio João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e seu alimento era locusta, ou alfarroba, né? E mel silvestre. Então vinha a ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Veja esse profeta de Deus aqui, né, João Batista, pregando e chamando o povo ao arrependimento. Ele era um grande reformador em Israel. Veja que João Batista não foi enviado para Samaria, para da região lá da Fenícia, para o Líbano, para a Síria, não, ou para a Babilônia. Babilônia ainda não existia mais, mas né, no tempo de João Batista, a Babilônia já tinha sido destruída havia séculos. Mas você vê que João Batista fez seu trabalho onde? Onde fez seu trabalho? Em Israel. Em Israel. Por isso a Bíblia coloca onde ele fez esse trabalho. João, então vinha a ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Judão. Então todo esse trabalho que ele fazia em Jerusalém, na igreja do Senhor, no local lá onde eles moravam, tá? E eles eram batizados no Jordão pelo João Batista. Certo? Veja que João Batista não foi enviado para fora, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, para prepará-los para poder receber, para que pudessem receber o Messias. Mas também tinha um grupo, né, de líderes incrédulos que queriam, que não acreditavam que João era o profeta de Deus. Eles não aceitavam João. Então vamos falar deles aqui no verso 7. Mateus 3, verso 7 diz assim: Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensais em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por pai, pois eu vos digo que Deus pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão.
Aqui, misturado no povo ali, vinha muitos fariseus e saduceus, aqueles líderes que perseguiam Jesus, né? Mas como foi que João recebeu eles? Oh, que bom que vocês estão aqui. Parabéns, vem aqui. Não. O Espírito Santo revelava para João, dizendo: olha, esse pessoal que está vindo aí, esses fariseus e os saduceus, esses líderes grandes, eles não estão vindo aqui para se arrepender dos seus pecados. Então, João os denunciou, chamando-os, ó geração de víboras. Quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Então, de alguma maneira, João sabia que a ira de Deus ia cair sobre esse grupo de líderes, né? A ira de Deus ia cair sobre eles, como de fato aconteceu alguns anos atrás, né? Na destruição de Jerusalém. Deus ainda deu 40 anos para eles se arrependerem, mas mataram Jesus e a nova geração, né? Porque eles falaram que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, aquela geração pequenininha, os meninos de 4, 5, 6 anos, quando os pais falaram que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, ainda não tinham conhecimento. Mas os pais tinham falado sobre nós e sobre nossos filhos, né? Deus deu mais uma oportunidade para que, ao crescerem, pudessem ouvir da obra de Jesus, ver a poderosa manifestação do Espírito nos seus discípulos, né? Com sinais, milagres, coisas irrefutáveis, igual que fazia Paulo e os discípulos, Paulo, Pedro, João, etc. Mas essa nova geração, que foi amaldiçoada pelos próprios pais, né? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por isso as palavras dos pais têm muito peso. Cuidado como você fala com seus filhos, para não venha amaldiçoá-lo. Tem pais que não tem noção, né? Às vezes amaldiçoar o filho. Mas veja o que está dizendo aqui. Veja lá em Mateus capítulo 27, né? E ele vai contar, olha, essas palavras foram registradas nos livros. Eles amaldiçoaram os pais, né? Amaldiçoaram os filhos, aí tiveram mais uma oportunidade, uns 30, 40 anos, para tomar uma decisão, mas infelizmente eles seguiram o caminho dos pais, a maioria, seguiram o caminho dos pais, e no ano 70 foi muito horrenda a cena de destruição. Horrenda, horrenda, horrenda. A pena não conseguiu, né, como diz o próprio historiador Joséfo, ele vai também fala da destruição de Jerusalém, no capítulo 1, o primeiro capítulo do grande conflito. Terrível, terrível, terrível. Então, João, sabendo, pelo Espírito, sabendo que esse pessoal, esses grandes líderes, não vinham para se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, eles vinham muitas vezes como espias, para espiar e para perseguir o próprio profeta, igual que eles faziam depois, um pouco depois, com o ministério de Jesus. Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensais em dizer dentro de vós que nós temos Abraão por pai. Não, pensa assim, porque eram arrogantes. Esse pessoal era muito arrogantes. Quando ele dizia arrependemos, ele dizia, não, arrepender de quê? Nós não temos pecados, estamos bem, somos descendentes de Abraão, semente de Abraão, somos circuncidados. Esse cara tá doido dizendo arrependei-vos. Vai pregar para o de fora, rapaz. Vai lá fazer pregação lá, sai. Prega para outros, nós estamos bem. Então João chamou eles de geração de víboras, né? E Jesus mais na frente, em Mateus capítulo 23, vai chamá-los de fariseus, né? Hipócritas. Ai de vós, fariseus e escribas, né? Saduceus, hipócritas. Então, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada no fogo. A mesma palavra pode ser dita para cada um de nós, e em especial para os líderes da Igreja de Deus hoje. Se não produzem bom fruto, fruto digno do Espírito Santo, de acordo com a lei
e ao testemunho, qualquer um de nós podemos nos enquadrar nisso aí. Caso nós não demos o bom fruto do Espírito, que você pode ver em Gálatas capítulo 5. Né? Pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Aí você vê, de forma específica, está se referindo ali aos fariseus e aos saduceus que vinham com um coração enganoso, tentar enganar o profeta, né? Fingindo, aí foram desmascarados na hora. Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura. Verso 11. E eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cuja joelha está em sua mão, ele limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Lógico, Jesus não fez isso na sua primeira vinda, né? Ele não fez isso. Ele não fez essa separação, colocar o trigo no celeiro e fazer um juízo, queimará a palha no fogo inextinguível. Não fez isso. Mas por que esse verso está aqui? Lembrando, o ministério de João Batista é o tipo do ministério do terceiro Elias. Certo? Ou seja, embora não houve um juízo, Jesus não veio pronunciar um juízo sobre os fariseus, fazer separação trigo e joio, não houve assim, né? Ele diz que limpará minuciosamente sua eira. Ellen White vai explicar esse texto, Testemunhos para a Igreja, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 79 para 80, onde vai explicar da purificação da igreja e Deus vai limpar completamente a sua eira, a sua igreja, falando da purificação da igreja do Senhor, onde sim, Deus vai recolher o trigo, colocar no seu celeiro. Além disso, se você continuar lendo o livro de Mateus, você vê que o trigo e o joio deveria crescer até a ceifa. Mateus capítulo 13, verso 30. Então, Mateus não está se contradizendo ali. Como que o trigo deveria crescer até a ceifa, até o fim do tempo, na consumação do século? Então, realmente, esse juízo do verso 12 refere-se à purificação da igreja na separação do joio do meio do trigo, onde Deus vai tirar o joio e vai preservar o seu trigo no seu celeiro. E lançará a palha, que é a palha, que é o joio, a palha que é o joio, o próprio joio, para fora, num fogo inextinguível, que vai ser, lógico, a segunda morte, né? Depois do milênio. Então, claramente aqui, verso 12, não se cumpriu no tempo de João. O próprio Mateus vai dizer, olha, o Jesus mesmo no Mateus capítulo 13 vai explicar esse juízo. O que vai acontecer com o trigo e o que vai acontecer com o joio, né? E ele mesmo vai dizer que isso na consumação dos séculos. Mas esse é outro assunto. O foco aqui não é a purificação da igreja. O foco aqui é o ministério de João Batista, que é, como você pode ver aqui, o segundo Elias. Mas será que tem uma base bíblica para chamar João Batista de Elias? Claro, o próprio Jesus vai confirmar. Vamos em Mateus capítulo 11. Mateus 11, a partir do verso 2 e 3, né? E depois vamos pular para os versos 9 até o 15. Ora, quando João ouviu na prisão, onde estava João? Mateus 11 diz que João estava na prisão. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos. Olha, então João tinha discípulos. Mas os discípulos de João não são chamados de Elias. Ele tinha discípulos.
Veja bem aqui, ó. Veja bem. Estudo profético avançado. Cada palavra tem um peso. Cada palavra tem uma explicação. Então, João tinha quê? Discípulos. Mas será que os discípulos de João eram chamados de Elias? Não. Não. Se alguém diz que eram chamados de Elias, bom, essa pessoa precisa estudar um pouquinho mais a sua Bíblia. Verso 3. A dizer para Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Aí Jesus vai começar a falar um pouquinho de João, como o espaço é curto, não posso colocar todo o capítulo, aí eu pulo para o verso 10. Mas você pode ler à vontade, né? O Mateus capítulo 11, de 1 até o 15. Mas vamos ver. Jesus vai começar a fazer algumas perguntas sobre João Batista, a partir do verso 7, né? 7, 8 e 9. Verso 9, diz assim: Mas o que foste ver? Um profeta? Veja aqui masculino singular. Está percebendo? O que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Pois este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Aqui Jesus está citando Malaquias capítulo 3, verso 1. Né? Esse mensageiro, né? Esse mensageiro que veio para preparar o caminho diante do Senhor. João Batista fez isso, certo? Na primeira vinda. Então, João cumpriu de forma parcial Malaquias 3, verso 1. Porque se você pega o capítulo 3 de Malaquias, vai falar o verso 1 fala que Jesus falou ali, mas Jesus citou somente parte do verso. E de repente virá o Senhor a seu templo, até o mensageiro do pacto, a quem vós desejais, enfim. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá subsistir no dia da sua vinda e quem ficará de pé quando ele aparecer, porque ele será como fogo do refinador e como sabão dos lavandeiros. Em Malaquias 3, verso 5, vai dizer: Chegar-me a voz para o juízo. Lógico, João cumpriu a parte de Malaquias 3, verso 1, a parte que competia a ele. Ou seja, veio para preparar o caminho diante de ti. Por isso Jesus citou só essa parte. Ele não citou a parte, olha, quem poderá subsistir no dia da sua vinda, quem ficará de pé quando ele aparecer. Ele só citou a parte de João, a parte que João fez. Eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará o caminho, que preparará diante de ti o teu caminho. O João em Mateus capítulo 3, perdão. João Mateus 3 também falou mais ou menos isso, né? Mateus 3, verso 3, a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Então João sim fez isso, Jesus confirma em Mateus capítulo 11. Então você vê que João era assim o mensageiro que veio para preparar o caminho. Mas veja bem, estudo profético avançado. Veja bem, analise. Jesus não citou as outras partes do verso. Né? Do verso 2, ele só citou essa parte ali, tá? Mostrando que João estava cumprindo aquela parte. Veio para preparar o caminho do Senhor diante dele. Ele não veio para antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do juízo, antes que Jesus veio com fogo, como o sabor dos lavandeiros. Não, não, não. Ele veio para preparar o caminho. E realmente preparou, sim, o caminho diante do Senhor, porque os primeiros discípulos de Jesus eram todos discípulos de João Batista. Todos eram discípulos de João Batista. Né? Os primeiros discípulos de Jesus, né? Ok, vamos continuar aqui. Verso 11, Jesus continuando. Na verdade, eu vos digo, Mateus 11, verso 11. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Não pela força física, pela força espiritual, né? Pela força, né? Pela força, está falando do reino do céu aí. Mas todos os profetas e a lei profetizaram até João, né?
dividindo os profetas do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, em duas categorias, antes e depois, né? Ok, profetizaram até João. E se vós, agora esse verso você precisa entender, e se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. O que havia de vir. Então João Batista era o quê? Elias. Só que quando perguntaram para João, para João o Batista, você vai no Evangelho de João, João Batista vai dizer que ele não era Elias. Ou seja, ele não se autoproclamou, se autotitulou. Olha, eu sou Elias. Eu sou o Elias. Eu estou cumprindo a profecia de Malaquias. Sou eu. Ele não falou isso. Mas Jesus vai dar crédito, vai reconhecer, vai dizer, olha, ele é sim o Elias. Ele é o Elias. Certo? Muito importante. Tá? Muito, muito importante salientar isso. Mas Jesus diz, se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Então João Batista é o segundo Elias. Veja, esse segundo Elias não é um grupo de profetas. Olha as palavras que são. Vejam as palavras. Este é. Ele não diz, estes são. Estes são. Está tudo em plural. Este, masculino singular, é terceira pessoa do verbo ser no singular. Terceira pessoa do singular. Este é Elias. Ele não diz estes são. Porque aqui você vê João Batista e discípulos de João. Verso 2. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia, acompanhe com a Bíblia. Isso é importante. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos. Olha, ou seja, ele tinha muitos discípulos, vários discípulos. Jesus não diz, olha, esses são o Elias, ou os Elias que haviam de vir. Não, 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 não. Este é o Elias, não os Elias, plural. O Elias que havia, singular, né? Singular, não que haviam, que havia de vir. Mas, irmão Leonel, por que você está fazendo isso como se nós fôssemos criança ou pessoas lerdas que não entendem português? Irmão, sabe por que eu estou fazendo isso? O povo está dizendo que o Elias de hoje é plural. É todos nós. E alguns líderes até se atrevem a dizer que a igreja é Elias. O movimento adventista, a igreja, é o terceiro Elias. Já pensou? O que diz o Elias do Antigo Testamento? O que diz ele? O próprio profeta Elias. Vamos no Antigo Testamento. Vamos no Antigo Testamento. Veja o que diz. O primeiro, o tipo. 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Então disse Elias ao povo, eu somente permaneço como um profeta do Senhor. Mas será que Elias era o único? Não, Deus vai dizer para ele, olha, Elias, não se engane. Eu tenho 7.000 que não prostraram o joelho a Baal. Você lembra desse texto? E depois, qual um dos discípulos de Elias? Era Eliseu. Mas ele diz que ele é um profeta. Não era um grupo de profetas chamados de Elias. Era um profeta chamado Elias, o tisbita. E para João Batista, era um profeta também titulado, né? Tem um título. Jesus mesmo disse que ele era o Elias, o que havia de vir, não que haviam de vir. Isso é importante, muito importante. Mas também as pessoas não queriam aceitar isso. Jesus falou isso em público, Mateus 11, meus queridos. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir.
Verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque era difícil para o povo aceitar que João Batista era Elias. Difícil. Como assim, Elias? Não. Então, se ele é o Elias, cadê o Messias? Porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Os que aceitam João como o profeta de Deus, também aceitaram Jesus como Messias. Os que rejeitaram João como Elias, também rejeitaram Jesus como Messias. Por isso Jesus deu essa repreensão. Quem tem ouvido, ouça. Ele é o Elias. Ou seja, se ele é o Elias, e em João capítulo 1, João Batista vai clamar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqueles sinceros que via em João como verdadeiro profeta, e agora estão ouvindo Jesus dizendo que ele, João Batista, ele era o Elias. Então, realmente, esses sinceros conseguiram perceber que Jesus era o Messias. Claro. É isso, irmão. E se vós quiserdes aceitar, este é o Elias, o que havia de vir. Por que Jesus colocou este é? Porque ainda João estava vivo. Ele não diz este foi. Ele não diz este era. Ele diz este é. Porque João ainda estava vivo, estava preso. Vivo, mas preso na prisão. Então este é o Elias, o que havia de vir, porque ele já tinha vindo. Ele veio. Sim, Mateus capítulo 3, olha só o que diz. Naqueles dias veio João Batista. Vamos colocar segundo as palavras de Jesus. Naquele dia veio João Batista, o Elias. Eu não estou adulterando o texto, eu estou simplesmente explicando. Naquele dia veio João Batista, o Elias, pregando no deserto. Então Jesus vai dizer, olha, esse é o Elias, o que havia de vir. Isso aqui é irrefutável. Irrefutável. Agora vamos ver João Batista sendo decapitado, né? Infelizmente, misericórdia, Senhor. Profeta de Deus decapitado na prisão. João Batista decapitado na prisão. Mateus capítulo 14. Veja que eu comecei com Mateus capítulo 3, vou em Mateus capítulo 11, Mateus 3, João pregando, Mateus 11, João na prisão, agora Mateus 14, João morto, decapitado. E ela, tendo sido anteriormente instruída, estou lendo Mateus capítulo 14, verso 8 a 12. E ela, a filha de Herodias, né? Tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João o Batista. O rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. Misericórdia. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos. Olha, João tinha discípulos outra vez, hein? E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo e foram dizer a Jesus. Assim foi o fim de João. Então, Mateus 14, João morreu. Acabou. Terminou o ministério dele. Acabou, morreu. Percebe isso? Percebe que no capítulo 3 ele pregando? Percebe que no capítulo 11 ele está na prisão? Ele mandou 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus. Você percebe também que Jesus diz que, olha, este é o Elias, que ainda estava vivo. Este é o Elias que havia de vir. Também você pode perceber que no 14 ele morreu. Certo? Agora vamos ver a cegueira do povo com relação a isso. O povo estava cego. Cego. Vamos em Mateus capítulo 16. Jesus vai perguntar para os discípulos quem ele era. E você vê, o povo em geral não reconhecia João Batista como segundo Elias. Não. O povo em geral não reconhecia. Porque os líderes não reconheciam.
e o povo não reconhecia João Batista. Veja só o que diz em Mateus capítulo 16 agora. Hoje é só Mateus. Só Mateus, para você ver a trajetória da vida de João. Só Mateus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João Batista. Olha, nossa, alguns, o pessoal lá do tempo de Jesus, do tempo de João Batista, chamando Jesus de João Batista. Alguns dizem que tu és João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias. E outros, um dos profetas. Você está vendo a cegueira do povo? Jesus dizendo: olha, se vocês querem aceitar, este é o Elias o que havia de vir. Mas o que dizia o povo? O povo mentia. Não sabiam também. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é o Elias. Outros dizem que até você, o Senhor é Jeremias. Ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. Então, Simão foi inspirado para falar: olha, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Aqui vemos, os homens não conheciam Jesus e também nem reconheciam o ministério de João Batista. A maioria, né? A maior parte do povo, com seus líderes. João Batista foi rejeitado, foi menosprezado e morreu decapitado. Misericórdia. Mas também ele fez o seu trabalho. Preparou o caminho, sim, para Jesus. Agora vamos, numa única passagem, você vai encontrar os três Elias ali, os três mencionados. Que passagem seria isso? É Mateus capítulo 17. Numa única passagem você vai encontrar os três Elias. Os três. O primeiro, que subiu para o céu. O segundo, que era João Batista. E o terceiro, que Jesus profetizou, nesse capítulo 17. Mateus 17, a partir do verso 1. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte em um alto monte. A um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Moisés e Elias falando com ele. Quem apareceu ali? Quem apareceram ali? Moisés, Elias. Moisés, né? Que morreu, que foi ressuscitado, né? Segundo o livro de Judas, a epístola de Judas. E Elias, que subiu para o céu, né? Segundo o Reis, né? Subiu para o céu. Falando com Jesus. Então, respondendo Pedro, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aqui nesse caso, Elias o tisbita, não João Batista, tá? Elias o tisbita. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Continuando, verso 5. Enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. Eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Aí eles viram
tiveram esse privilégio de ver essa maravilhosa visão, né? Mas também não tiveram muito proveito, né? Tiveram medo. Mas ouviram a voz de Deus dizendo isso. O pai falando, esse é meu filho. Que maravilhoso, né? Ouvindo Moisés, Elias falando, né? Olha, vamos ver agora a continuação da história. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Agora vem a pergunta, verso 10. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? O que estavam perguntando os escribas? O que eles estavam perguntando? Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus respondeu, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias que virá não pode ser João Batista que foi decapitado no capítulo 16? Perdão, no capítulo 14. Mateus 14 prova que João foi decapitado. Mateus 14 aqui, irmãos. Mateus 14, verso 11. E ele mandou decapitar João na prisão. E sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça e a levou para sua mãe. Mateus 14 deixa bem claro que João estava já morto quando Jesus teve a visão sobre o Monte da Transfiguração. Então, esse Elias que viria, porque respondeu, na verdade vos digo que Elias virá primeiro, Mateus 17, verso 11. Em verdade, Elias virá. Essa resposta, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não pode ser João Batista. Tem que ser alguém no espírito e poder de Elias para fazer uma obra de reforma, não no mundo, mas na igreja. Porque o primeiro Elias veio para a igreja, Israel, né? O segundo Elias também veio para a igreja, né? Jerusalém, Judeia. Isso é o que diz a Bíblia, né? Então, o terceiro Elias, primeiro, não é uma multidão de pastores, de adventistas, de líderes. É uma pessoa. É uma pessoa. Ah, irmãos, todos nós, todos os remanescentes. Essa é a tua ideia. Essa é a tua ideia, mas não é na Bíblia. Tu não pode usar a Bíblia para dizer isso. É uma ideia que você gosta de dizer. Mas não é bíblico. O próprio Jesus diz, Elias em verdade virá. Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele não diz, na verdade, os Elias virão e restaurarão. Não. Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse é o terceiro Elias. Mas a pergunta é, por que os escribas diziam os escribas que Elias deverá vir primeiro? Os escribas diziam isso porque eles não acreditaram que João Batista era o segundo Elias, era o Elias do seu tempo. Eles não acreditavam. E como não acreditavam, e como rejeitaram o ministério de João Batista, já eles tinham preparado o caminho para rejeitar Jesus.
Porque se eles tivessem aceitado João, João ia apontar para Jesus, olha, esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que havia de vir, esse é o Messias, esse é ele. Mas porque rejeitaram a missão de João Batista, os escribas e os fariseus e saduceus prepararam o caminho já para rejeitar Jesus, porque Jesus não veio conforme a sua expectativa, igual João não veio conforme a sua expectativa, as suas ideias, como deveria ser um profeta. Para eles, para ser um profeta, tem que surgir no meio deles. E como João Batista não foi preparado nas escolas deles, nas escolas teológicas deles, ele não diz que isso ia incapacitar João Batista para fazer a obra. Isso está no livro Desejado, onde ele vai falar sobre a vida de João Batista, o capítulo que fala sobre o Batista. Deixa bem claro que se Deus tivesse enviado João nas escolas teológicas desses escribas e fariseus, isso ia incapacitá-lo para preparar a vinda do Senhor Jesus. Com muitas heresias, muitas teorias absurdas que esse pessoal tinham lá. Por isso, quando eles foram para ser batizados ali, João Batista não diz, que bom, vem aqui, servos de Deus, vem para cá, ungidos do Senhor. Não, João Batista sabia que eles eram hipócritas, cheios de si mesmo, e recebeu eles com essas palavras. Mas ele, vendo muitos fariseus e saduceus que vieram a seu batismo, disse-lhe, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Eram pessoal disfarçada, fingidas, víboras. Sim. E citavam só a lei de Moisés, eram legalistas. Geração de víboras. Que hoje, se você fala isso a um fariseu de hoje, vai se sentir ofendido, ele está me ofendendo. Né? Pessoas que pegam a Bíblia, Espírito de profecia, e prega, mas não vive. E condena os outros. E se acha mais santo que os outros. Mais sabião, que sabe mais. Eu sei mais. Eu tenho isso aqui, eu fiz curso aqui, eu fiz curso ali e tal. Igual que faziam os fariseus. Então, como os fariseus e os escribas saduceus não aceitaram João, aí eles perturbavam os discípulos. Olha, aquele teu mestre não pode ser o Messias, tá? Ele não pode ser o Messias, porque Malaquias diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias deve vir. E cadê Elias? Cadê o Elias? Elias não veio, então ele não é o Messias. Ele não pode ser o Messias. Essa foi a teoria deles. É nisso aí que os discípulos perguntaram, isso foi o trasfundo, o propósito da pergunta. Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? Isso implica que eles, os líderes, os grandes líderes daquele tempo, esperavam a vinda do Elias, quando na verdade o Elias já veio, como Jesus diz, Mateus 17, verso 12. Pegue sua Bíblia novamente. Mateus 17, verso 12. No verso 11, Jesus diz, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse é o futuro, o Elias futuro, do tempo de Jesus para cá. Do tempo de Jesus para cá, Elias virá. Não virão. Virá, é uma pessoa. E restaurará todas as coisas. Restaurará, não restaurarão. Agora no verso 12, ele vai mostrar que o Elias do tempo dos escribas, do verso 10, do tempo dos escribas, fariseus e saduceus, líderes cegos, né? Apóstatas, que não queriam saber de João Batista. Aí Jesus vai dizer, olha, mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram. Eles quem? Quem é esse eles? Esse eles está em Mateus 3, irmãos.
Esse ele está em Mateus 3, verso 7. Mas vindo muitos dos fariseus e saduceus que vinham a seu batismo, falou-lhes: ó geração de víboras. Aí você vai mais na frente, você vê os escribas também diziam que Jesus não podia ser o Messias, porque cadê o Elias? Que o Elias deverá vir primeiro. Aí Jesus joga para o futuro. Para nós, na verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Mas vos digo que o Elias do tempo deles, fariseus, saduceus, já veio, João Batista. E eles, os líderes, não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, eles farão também sofrer ao Filho do Homem. Ou seja, ao rejeitar João Batista, o caminho já estava preparado para rejeitar Jesus e matá-lo, igual que mataram João Batista. Igualzinho. Ao rejeitar Jesus, o caminho já estava feito para rejeitar e matar Jesus. Então, compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então, eles entenderam, claro, entenderam o verso 12. Entenderam o verso 12. Aquele João que já veio e morreu no capítulo 13, capítulo 14, aqui, ó. Aqui, irmãos. Mateus 14, está na sua frente aí. Morto. Mateus 11. Jesus diz, olha, João Batista é o Elias que havia de vir. Então, ele já veio. Por isso, no capítulo 17, Jesus vai dizer, Elias já veio. E eles, os líderes, escribas, fariseus, saduceus, grandes teólogos, que rejeitaram João, e eles não o reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também sofrer o Filho do Homem. E eles compreenderam que, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. E é verdade. Quem pode duvidar uma coisa bem clara disso aí? Uma coisa tão clara. Quem vai duvidar disso aí? É Leonel enganando? Olha, está enganando o povo aí. Enganando? Será que João, quando Jesus falou isso, João não tinha vindo? Claro. João não tinha sido rejeitado? Claro. João não foi reconhecido pelos líderes? Claro. João mesmo denunciou eles como víboras? Claro. Isso está na Bíblia, na sua Bíblia, né? Até as Bíblias adulteradas têm essas coisas aí. Só se as pessoas não querem. Mas por que Jesus profetizou? Profetizou de um terceiro Elias, porque Malaquias, capítulo 4, 5, vai profetizar também. Profetizou. Tinha profetizado antes de Jesus. Antes de Mateus, né? De Mateus capítulo 17. Veja, quando Jesus citou João Batista, ele não citou o grande e terrível dia do Senhor. Ele simplesmente citou, olha, ele é aquele que havia de preparar o caminho, né? Ele já veio, preparou o caminho, estou aqui. Em outras palavras, João preparou o meu caminho. Isso que quis dizer Jesus em Mateus 11. E isso que ele quis dizer em Mateus capítulo 17, verso 12. Elias já veio. Qual Elias? João Batista. E esse Elias que virá no verso 11 não pode ser João Batista. Esse é o Elias que Ellen White profetizou juntamente com Malaquias. 2 profetas. Um é Malaquias e a outra profetisa, Ellen White, fez essas declarações. Vamos ver. Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei, diz Malaquias, Elias, o profeta. Malaquias não está dizendo Elias, os profetas? Elias, os profetas, plural? Não, Elias, o profeta. Igual que foi Tisbita, que subiu para o céu, Elias, o Tisbita, igual que foi João Batista, que foi morto decapitado. Ambos eram um profeta, uma pessoa.
Primeiro, uma pessoa. O segundo Elias, uma pessoa. Mas esse Elias aqui, deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Sim. O que não era o caso de João Batista. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, não era o grande e terrível dia do Senhor. Não tinha nada a ver. Ele veio como um cordeiro para ser levado para matadouro, morrer em nosso lugar. Ele não veio pronunciar juízo, destruição, fogo e tal. Não. Ele veio mesmo, morreu por nós, ressuscitou e voltou para o céu. Hoje está no Santíssimo, intercedendo por nós. E nós estamos aguardando a manifestação gloriosa de Jesus, sim, da sua segunda vinda. Mas antes da sua segunda vinda, deve-se cumprir Malaquias capítulo 4, verso 5. O grande e terrível dia do Senhor, que é um período. E antes desse período, grande e terrível dia do Senhor, Deus prometeu enviar o Elias. Na verdade, ele já veio. Ele já veio. Com a mensagem que explica o grande e terrível dia do Senhor. E ele não profetizou que ia ser alguém. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível dia do Senhor. Ele não é que está falando aqui. Testemunhos para Ministros, página 475. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível dia do Senhor. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, os homens poderão dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as escrituras da devida maneira. Deixa-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Ela profetiza que alguém deve vir. Alguém. Os tradutores tentando adulterar a declaração de Ellen White, que é alguém, né? Quando ela diz no inglês, you are too earnest, ela está se referindo a esse alguém, que you are too earnest, você é demasiadamente sincero. No intento de adulterar o texto, até uma análise da gramática portuguesa, uma análise da gramática ali, do texto ali, mostra que está falando de alguém. Não vai dizer alguns. Alguns devem vir no espírito e poder de Elias, e quando eles aparecerem, poderão os homens dizer: vocês são demasiado sinceros. Mas ela não está dizendo alguns, é alguém no espírito e poder de Elias, não alguns. Alguns irmãos, alguns líderes, alguns pastores. Não, é alguém. Gente, o inimigo é tão irado que aquele grupo lá, lembra daquele grupo? Lembra daquele grupo dos doutores da lei, escribas, que mexia com as escritas? Grandes líderes que manuseavam as escrituras, os escribas, fariseus e saduceus, aqueles grandes sacerdotes. Lá atrás eles rejeitaram João. E hoje não é diferente. Eles dizem que não. Esse alguém não pode ser alguém. Esse alguém é um movimento. É uma igreja. Ou a Bíblia está falando mentira, Malaquias diz um profeta. Jesus falou de João Batista, diz este é. Ele não diz estes são. Este é o Elias. Este tinha um Elias e os discípulos de Elias. Então a Bíblia está mostrando que era muitos servos de Deus e tinha um chamado Elias, um profeta. João Batista é igual, irmãos. Veio João Batista.
como um profeta, e Jesus vai dizer, esse é o Elias. Aí Jesus vai profetizar sobre o terceiro. Ele não diz Elias virão e restaurarão. Elias virá, é um. Malaquias também, eis que eu vos enviarei o profeta. Antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, é um. Ele não vai dizer que é alguém. E tradutores que não creem que seja assim, né? Ele diz que não, né? Tudo bem, eu respeito, né? Se eles acham que não vai ser um, que vai ser vários, bom, é coisa deles, né? O pensamento deles, eu devo respeitar. Mas não concordo. Eu não concordo por quê? Porque não está escrito. Elias não pode ser uma igreja. O Elias não é a igreja adventista do sétimo dia. Aliás, a igreja está em apostasia, constante apostasia, indo rumo para o Egito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Está em apostasia? Então, a igreja na apostasia, Elias, isso não faz nenhum sentido. Isso é ilógico. Não faz sentido. A igreja não é Elias. Pastores da igreja são Elias? Não, não são. Não são. Até estão combatendo a mensagem da purificação da igreja? Como podem ser Elias? Aliás, por quem vai começar a purificação da igreja? Segundo Ezequiel 9, verso 6. Pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Por que começar com eles? A purificação, a destruição dos Acãs. Por quê? Eu não estou aqui generalizando todos os pastores vão morrer, todos os pastores são isso, aquilo, não. Mas a profecia diz que a destruição começará por eles. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Eles estão querendo denegrir a mensagem da vara, dizendo que nós vamos matar eles e tal. Coisas absurdas. Mentira deles. É mentira. Quem vai purificar a igreja é Deus. João Batista mesmo diz, Mateus 3, cuja joelha está em sua mão, a mão de Jesus. E ele limpará minuciosamente a sua eira, a sua igreja. Ele aplica isso na purificação da igreja. Testemunhos para a igreja, volume 5, página 80, 79 e 80. Vai lá, faça seu dever. Você verá que Deus vai purificar minuciosamente a sua igreja. Nenhum Acã vai subsistir. Visto que hoje, os nossos líderes, em vez de nos ajudar a advertir os nossos irmãos sobre a iminente destruição que virá, eles estão levantando os irmãos contra a mensagem, dizendo, olha, cuidado com esses caras, são perigosos, eles dizem que vai matar, mas, gente, é Deus que vai purificar sua igreja pelos seus anjos. Ezequiel 9, verso 6, começai pelos homens, e disse o Senhor, matai os velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres, Ezequiel 9, verso 6. Até exterminá-los. Mas não chegueis perto de nenhum homem que tiver o sinal. E começai começai pelo santuário, pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Aqui eu quero finalizar dizendo que existe sim uma mensagem enviada para a Igreja Adventista que veio em 1930, chamado Vara do Pastor, o selamento dos 144 mil e um chamado para uma reforma. O autor dessa mensagem nunca se diz, olha, eu sou Elias. Ele nunca falou. Não tem nenhuma declaração dizendo, eu sou Elias. Mas quando foi perguntado, você é o Elias? Ele diz assim, leia a minha obra e veja se eu estou cumprindo ou não.
Nunca falou. Leia a minha obra. Leia para ver se a obra está preparando você para o grande e terrível dia do Senhor. Morreu se nunca disse, olha, eu sou Elias. Eu sou Elias, sou Elias. Nunca falou isso. Mas graças a Deus veio a mensagem. E como ela está nos preparando, né? Para escapar o grande e terrível do Senhor. Então ele não estava certa. Ele não estava certa. E os falsos profetas de hoje estão errados. Seja quem for. Tem alguns irmãozinhos que dizem assim, olha, todos nós somos Elias. Ele não disse alguém. Malaquias diz, o profeta. Elias, o tisbita lá em Reis, segundo primeiro Reis, diz, o profeta. Jesus diz, o profeta. Então, se você diz que é todo mundo, então você está contradizendo todo. Mas, irmão Leonel, não existe textos no Espírito de Profecia que mostram que os remanescentes todos são Elias? Sim, vamos sair do Espírito e poder de Elias para dar a mensagem, sim. Mas como que você vai sair no Espírito e poder de Elias, rejeitando esse alguém que tinha que vir no Espírito e poder de Elias para dar a mensagem para você? Com que mensagem você vai? Me diga. Qual é a tua mensagem? Você que diz que é Elias. Me mostra a tua mensagem. Qual é a tua mensagem? Ah, é a mensagem de Ellen White. Não, 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 não. A mensagem de Ellen White é uma mensagem. A mensagem de Elias é outra que vem com mais luz. Então, Ellen White não é o terceiro Elias. A igreja adventista não é o terceiro Elias. Você e eu não somos terceiro Elias. Para para você poder sair no espírito e poder de Elias, no mínimo, tu tem que ter a mensagem do último profeta. Tu não tem a última mensagem, tu não tem a mensagem do último profeta e tu quer sair no espírito e poder de Elias. Fazer o quê? Não, na verdade, você vai fazer o que estão fazendo muitos irmãos. Muitos irmãos que se dizem terceiro Elias, alguns criticam a igreja, dizendo que é Babilônia. Outros saem, sabe o que outros fazem? Eles saem dar o alto clamor lá nas igrejas de Babilônia. Enquanto a igreja do Senhor precisa deles, com a mensagem de Elias, para cumprir, juntamente com o último mensageiro, a missão. Mas eles saem sem serem enviados. Sem serem enviados. Ah, não, irmão, Ellen White diz que aqueles que vão terminar a obra são representados como o fiel Elias. Claro, tem esse texto. Também são representados também com Enoque. Também tem esse texto. Mas temos que saber que ela mesma diz como devia ser. Esse texto deixa bem claro, alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, não quando eles aparecerem, que é quando ele, masculino singular, é um profeta masculino singular, que vem com uma mensagem e que os homens na liderança, igual como fizeram com João Batista, né? Eles disseram, você é muito sincero, tu não interpretas as escrituras da devida maneira. Ou seja, é um profeta intérprete, é alguém que veio para interpretar, para esclarecer, mas tu não sabe das escrituras, não é teólogo, tu não sabe de exegese, senta aí, vamos te mostrar como tu tem que pregar tua mensagem. Ou seja, olha que ousadia ao profeta de Deus está dizendo, tu não sabe. Mas quando você estuda a mensagem, você vê realmente que a igreja do Senhor está numa terrível decepção, um terrível engano. Não que ela seja Babilônia, tanto assim que o Elias foi enviado dentro dela, provando que não é Babilônia, ela é Israel. Ela é Israel. Por isso Elias, o terceiro Elias, o irmão Victor Tacho Utefi. Victor Utefi veio com essa mensagem que eu estou passando para vocês. Ele nunca diz, eu sou Elias, mas ele mostrou, olha, aqui está a mensagem. Agora que eu gostaria de finalizar, dizendo o seguinte, irmãos, quem não tem essa última mensagem, logo eles vão se deparar com a loucura de ter rejeitado o último mensageiro que Deus enviou para a sua amada igreja. Eles não vão entender nada.
Veja a loucura aí agora. O mundo está se preparando para a Terceira Guerra Mundial, enquanto os irmãos da suposta verdade presente estavam se preparando o quê? Eles estão se preparando para o decreto. Decreto, decreto. O mundo está numa guerra comercial, eles não estão de acordo. China, Estados Unidos, está, né, dividindo o mundo agora, dividindo o mundo em dois em questão de negócios, de comércios. Não estão unidos. E agora dizem que o Trump vai dar o decreto. Tá, Trump, dá o decreto para nós aí. Aí eu quero ver as tuas tarifas aí. As tarifas, a guerra comercial. Gente, no decreto, o mundo inteiro, o mundo, os países, né, estarão juntos, todos unidos, num só propósito. Lei dominical para seguir o remanescente de Deus. O mundo hoje não está preparado. Mas como eu sei disso? Porque eu estou estudando a mensagem do último Elias, do nosso irmão Victor, que os líderes dizem que é do diabo, mensagem do diabo, esse cara é satânico. Falam todo tipo de besteira sobre a mensagem da vara, dizendo que são perigosos, vai matar os irmãos. Eu estou obrigado a falar isso para vocês. Vocês serão taxados de todo tipo de nome. Os líderes lá do tempo de Jesus, eles também rejeitaram João, depois rejeitaram Jesus. Não é de admirar hoje, você vai ver um monte de gente se levantando contra a mensagem de Deus, mas você tem que ficar firme. Eles vão levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Aliás, eles estão preparando o caminho para o tempo da angústia de Jacó, porque essas conversas vão amadurecer. Primeiro vão levantar a igreja contra vocês, contra todos nós, como malfeitores, como inimigos da igreja, e depois, no tempo da angústia de Jacó, um pouquinho antes do decreto, eles vão levantar na confederação da Síria. Durante a Terceira Guerra Mundial, eles vão se deparar que vão estar perdendo a guerra, porque a igreja vai se meter nessa guerra também. Ele deixou bem claro isso aí. Quando nós estudamos a Terceira Guerra Mundial, com o Espírito de Profecia, com a Bíblia, Isaías, Jeremias, Zacarias, enfim, a própria Ellen White, o que eles vão se meter aí, irmãos. Vai se meter igual se metiram e vão se meter. Vão tomar partido. Sabe o quê? Eles vão dizer para o mundo que nós somos os piores inimigos da sociedade, do governo. Somos contra a lei, contra o governo, contra isso. Porque nós vamos nos posicionar dizendo que não. Vocês vão perder essa guerra. Não se meta aí, igreja. Vamos falar para o Brasil, para os Estados Unidos, Argentina, os países que vão se meter, para a China, a Rússia. Não se metam aí. Mas o povo vai se meter. Haverá dois blocos. Aí sim tu vai ver, irmãos. Tu vai ver irmãos de vocês, na tua igreja, te perseguindo, dizendo todo tipo de coisa ruim sobre ti, como se você fosse o pior malfeitor da cidade. Vocês não imaginam? Agora é só conversa no Face, no Facebook, no YouTube, dizendo, olha, cuidado com esses caras aí. Cuidado, são perigosos. Essas conversas vão amadurecer. Tu vai me dizer. Aliás, você sabe o que tem que fazer? Estude a Bíblia e acredite nos profetas. Acredite piamente. Acredite totalmente em Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Abacuque. Acredite nos escritos de Ellen White também. Acredite totalmente, não em parte. Porque tem alguns irmãos da verdade presente, eles rejeitam esse texto de testemunho para a igreja, de testemunhos para ministros, página 475. Eles rejeitam quando Ellen White profetizou que alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele, não ela, ele aparecer, os homens iam rejeitá-lo. Ele veio para interpretar, não para ter visões, ele veio para interpretar Malaquias para nós, interpretar a Terceira Guerra, ele veio para interpretar. Sim, irmãos. Sabe o quê? Vai chegar o tempo, por causa que você acredita em tudo que está escrito, tu vai me dizer, irmãos, vocês virão. Se preparem. Hoje,
Porque o bicho vai pegar. As conversas que agora estão nas mídias sociais, desses alguns dos pastores, que estão denigrindo a mensagem, porque, na verdade, eles não têm base, né? Nenhum grupo que se diz verdade presente pode combater a vara do pastor. Nenhum. Que seja IAG, Maísa, nenhum grupo. MV, nenhum. Eu não estou nada contra eles. Na verdade, eu louvo a Deus porque no Brasil tem esse grupo. Tem o IAG. Amém. Glória a Deus. Tem a Maísa pregando. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe ela. Acordando os irmãos. Tem o MV, tem outros grupos que andam por aí. Nenhum deles tem base para combater a mensagem da vara. E muito menos os pastores. Muito menos. Porque muitos desses pastores não creem no Espírito de profecia. E também não creem nos profetas do Antigo Testamento. Então, o que os líderes vão fazer? O que vão fazer? Denegrir, levantar o povo contra nós, contra a mensagem, e no futuro isso vai levar fruto. Tu vai me dizer. Não me acredite. Sabe o que tem que fazer? A única coisa que tem que fazer? Acredite no que está escrito. Pelo menos, acredite nessa mensagem dessa noite. Acredite. Comece a pesquisar. Se ela não vai dizer alguém deve vir para interpretar as profecias com relação ao grande e terrível dia do Senhor, tu tem que começar a dizer, perguntar para teu pastor, perguntar para as igrejas, quem foi que se levantou depois da morte de Ellen White, que veio com uma mensagem clara, bíblica, que interpreta as escrituras dos profetas, que falam, as escrituras dos profetas, que falam sobre o grande e terrível dia do Senhor, como você vê em Sofonias, como você vê em Malaquias, como você vê em Ageu, como você vê em Joel, em Jeremias, em Zacarias, em Ezequiel, enfim. Qual? Qual profeta? Qual? Quem é essa pessoa? O único que veio com essa mensagem? Victor Utef. Nome da mensagem? Vara do pastor. Eu nunca ouvi falar, então comecei a estudar. Aqui no Brasil está aí. Está aqui no Brasil. E a mensagem é legalmente constituída. Está aqui no Brasil. Comecei a estudar. Deus abençoe ricamente, irmãos. Terminamos nosso estudo.